Então, porque tem muito interesse. A gente pode falar ao longo do tempo o que eu vi lá, né? Tem muito os mecanismos, as estruturas. Eu gravo uns videozinhos no YouTube explicando o mecanismo, como ele funciona, os grupos, os interesses. Quem tá por trás desses mecanismos? Quem que são os grandes poderosos aí? Você tem nomes? São empresas? Quem que é essa galera que financia essa ala ideológica na política que visa destruir a nossa sociedade? Não é uma pessoa. Eu identifico como 3 engrenagens o mecanismo. Um mecanismo são várias pessoas. Não existem empresas. Empresa é tijolo. Eu não luto contra a Globo. A Globo é um tijolo. Eu vou lá dar o quê? Da cabeçada no Projac, no tijolo? Eu não vou. Quem está bancando a Globo? A turma que está lá ficando bilionária com benesses, com isenção tributária, agora não está mais, né? Tanto é que estão demitindo todo mundo. Então, parece assim, muito que a mamata acabou nos estúdios Globo. Então, o que acontece? Eu vejo, você tem uma peça dessa engrenagem, do mecanismo, que infelizmente, ou felizmente, né? Felizmente, eu fiquei velho, estou ficando velho, então eu consigo comparar ao longo do tempo. Porque, felizmente, né? Porque a alternativa é péssima ficar velho, né? A alternativa é morrer, então é melhor ficar velho. Só que eu posso te afirmar que está cada vez mais difícil você ser classe média. Está cada vez mais difícil você ter uma pequena empresa, mecânico, uma padaria, supermercado. Quando eu era moleque, tinha um monte de marcas de supermercado. Tinha um monte, carne não tinha grife. Tinha um monte de açougue, tinha um monte de frigorífico. Hoje em dia você tem um duopólio de frigorífico. São 2 grandes empresas. Você tem supermercado, você tem 2 grandes empresas de supermercado. Você tem banco, tinha um monte de banco. Hoje você tem 5. 3 bancos privados que controlam. Ah, sim. Mas isso não está acontecendo no mundo todo? Não é só no Brasil que acontece isso. Chocolate. Onde você olha, você tem cerveja, o caso mais, cerveja, você tem concentração. E aí eu cheguei ao MEC e vi alguns desses atores, dessas pessoas, desses bilionários, querendo fazer a mesma coisa no MEC, já com as suas bancadinhas, que eles dão dinheiro para eleger. A bancadinha deles, eles fazem que nem portfólio de ações. Eles não colocam tudo num partido, eles distribuem. Não, aqui vai ser um nesse partido, outro nesse partido, outro nesse. Como se fosse uma ação. Eu vou comprar um no setor elétrico, um no setor de telecomunicações, um banco, um de tecnologia. E eu lidava com essa bancada, com os interesses para você ter mais um monopólio. Então, assim, para não voltar, a engrenagem é composta por famílias bilionárias que querem ter os monopólios e o controle econômico do país. Você tem o pessoal da corrupção, é a segunda engrenagem, o pessoal que rouba diretamente, isso é, eu quero aqui 25%, 5%, 10% dessa obra. Quero uma comissão. E você tem o pessoal ideológico, mas não são separados, você tem áreas de intersecção. Já viu, lembra na escola, você tem 3 círculos? Uhum. Você tem áreas de intersecção, então tem cara que é corrupto e bilionário, tem cara que é de esquerda, corrupto e bilionário, tem cara que é só corrupto, que não está se lixando para ideologia, tem cara que quer só ser bilionário e ter o seu monopólio e alucinar com a gente. E apareceu uma 4ª engrenagem, que eu não posso falar o país, mas é muito óbvio, é um país... Começa com C, não? Desculpa. É muito grande e está ampliando a sua musculatura internacional. E aqui do Banco Mundial eu vejo que é o mesmo método em todos os países, porque eu estou tendo contato no Banco Mundial com representantes de todos os países. E o método, a abordagem é exatamente o mesmo. Eles entram, fazem um contato especial com alguém do político de peso daquele país, faz contratos de gaveta. O que são contratos de gaveta? Assuntos. Contratos que você não sabe os detalhes deles. São contratos sigilosos, que você não tem acesso aos contratos. Nem o cara que assinou ou tipo, o público não tem acesso? Não, eles assinam entre eles e a gente não sabe qual é, entendeu? Entendi. É isso aí, Igor. E aí o que acontece? É o mesmo modus operandi. E aí o país fica na mão dessa grande... E não é o povo e não é o país. Lá também são algumas famílias que controlam o sistema. Então, quando eu fui comprar respirador, uma coisa que ninguém sabe, né? Eu tenho várias histórias para contar. Eu fui um dos primeiros a ser acionado na pandemia porque eu tinha 2 frentes.
eu tinha 52 hospitais que são os hospitais universitários. Tem mais hospital universitário do que hospital no Ministério da Saúde. Caralho. Interessante. Né? Interessante. Me esquisito ao mesmo tempo. Mas não faz sentido. Porque você tem que ter hospitais para treinar médicos, né? E aí o que acontece? Tanto é que a primeira vez, o Mandetta é um cara muito gente boa, assim, no trato pessoal, um cara tranquilo no trato pessoal. Ele parece ser bem carismático. Eu chamaria ele para um jantar. Zero de problema no pessoal, mas, como ministro, aqui eu estou falando como ministro, ex-ministro. Jamais falaria se ele estivesse atualmente como ministro. Por quê? Porque me explica. Eu quero que o governo Bolsonaro dê certo. Então eu não vou dar tiro em cima do governo Bolsonaro, pô. Pode crer. Então se tem um ministro lá que eu não tô gostando, eu vou ficar quieto. Eu não vou falar mal. Você ainda tem esperança que o governo Bolsonaro vai dar certo? Depende qual é o seu objetivo. Passar as reformas estruturais que a gente precisa. O que me fez sair para dar o apoio inicial era evitar que o Brasil virasse Venezuela. Para isso eu já estava satisfeito. Mas será que o Brasil ia virar Venezuela? Ele é um pouquinho maior que a Venezuela. Será que a dinâmica não é diferente? Tá bom, não precisa virar, não precisa ficar igual. Se ficar assim, mas ia ficar uma merda. 30% já era horroroso. Sim. Entendeu? Não precisava ficar 100%. 30% já ia ser um horror. Eu ia sair do país, eu ia embora do país. Eu falei com meu irmão, Arthur, a gente embarca nessa briga ou vai embora do país? Ele falou, vamos embarcar na briga. Pelo menos se der errado, a gente sai que nem homem. Sai brigando, sai na peleia. Não saiu de cabeça abaixo. Saiu cuspindo. E no final a gente acabou saindo do país, né? Esse foi o pior. Mas saiu cuspindo. Mas a gente já tava... Sim, lógico. Me diverti muito. Se divertiu, cara. Olha, os charutos dizem ao contrário. Para com isso. Ô Monark, se você não, assim, de novo, se você não fumasse tanta maconha, você também não era o cara que nem papel higiênico. O Monark era o papel higiênico. Antes da maconha, o Monark era o papel higiênico. O que é o papel higiênico? Absorvia tudo? Não, ou tá no rolo ou tá na merda.